Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Digão para fazer uma revisão aí de redação para o Enem 2021. Galera, mesmo em meio à pandemia, né, a prova está prevista para ocorrer agora no domingo, dia 17, certo? Então, como a redação faz parte deste primeiro dia, a gente precisa dar uma lembrada aí, né, em como fazer esse texto dissertativo argumentativo ficar supimpa para tirar uma notona. Vocês sabem que um quinto da nota do Enem, né, 1.000 pontos, vem da redação, são 5 provas valendo 1.000, né? E uma delas é a prova de redação. Então, é aquele texto, assim, que você precisa garantir uma boa nota, né? Para que, na média, isso faça uma diferença aí para você ser aprovado em algum grande vestibular. Beleza? Então, bora lá lembrar algumas coisas importantes. Primeiramente, galera, o prof quer falar com vocês um pouquinho sobre algumas dicas para o dia da prova, né? Para quem nunca fez o Enem, é importante que vocês saibam algumas coisas que são diferentes de outros vestibulares que vocês costumam fazer por aí, certo? O primeiro deles, você faz a prova do Enem a caneta preta, né? Em muitos vestibulares e concursos, às vezes a caneta é azul. E é diferente no Enem, tá? No Enem eles exigem a caneta preta, então é só isso que você vai levar no dia para utilizar como material, ok? Não esqueça de levar o RG. Por garantia, leve também, então, o seu cartão de confirmação, né? Quando você faz a inscrição, você consegue lá no site do INEP, no site do Enem, imprimir esse cartão de confirmação aí, né? Só para saber o seu número de inscrição e coisas do tipo. Beleza? Galera, não precisa levar lápis, lapiseira, borracha, apontador e qualquer outra coisa que você usaria para fazer uma prova na sua casa. Marca texto, grifa, nada disso, tá? Não se usa essas coisas no Enem, são proibidas, é apenas caneta preta, beleza? Ok? Pode levar água, pode levar algum tipo de alimento, barrinha de cereal, chocolate, salgadinho, sei lá, mas tenta colocar isso em pacotinhos transparentes, né, ou potinhos transparentes para não ter problema, tá? Por falar que tem alguma coisa escrita ali. Eles pedem para vocês deixarem as coisas à mostra, então aquilo que você vai consumir durante a prova tem que ficar ali perto da sua carteira, embaixo da sua carteira à mostra, para você não ter que ficar enfiando a mão em bolsa e coisas do tipo, certo? Beleza? Não usa boné, relógio, acessórios, já nem vai com isso, tá, gente? Porque eles vão pedir para vocês tirarem, não pode utilizar, é proibido. Então já nem vai com essas coisas, tá? Vai de roupa, tá? Pelo amor de Deus. Mas, e máscara. Máscara é a roupa principal do momento, né? Você precisa usar, tá bom? Não pode tirar em nenhum momento, só pode tirar para beber água e comer, né? E eu sei também que você pode trocar durante a prova. Então, quem gosta, né? Quem gosta não, todo mundo deveria fazer isso, trocar de 2 em 2 horas, mas ninguém faz. Mas se você for fazer isso, leva a sua outra máscara ali para trocar durante a prova, vai poder trocar, tá bom? Beleza? Gente, e mantenha esse celular desligado. Ele não pode tocar, pelo amor de Deus, enquanto está fazendo essa prova. Beleza? Mantenha o celular desligado embaixo da mesa só para ligar lá, para depois alguém te buscar ou chamar Uber, sei lá. Beleza? Ok? Então, bora lá. Sobre a prova de redação, né? Eu já ouvi relatos de pessoas que na hora que foram fazer a prova de redação não acharam a prova. E aí a pessoa pegou uma questão aleatória lá da prova de português e achou que aquilo ali era redação. Vai saber por quê, né? Mas a pessoa achou. E aí ela acabou fazendo lá o texto com base naquela questão que ela leu ali da prova de português, e não era a prova de redação. Então, procurem a prova de redação. Vocês vão encontrar lá onde está escrito redação, vai ter instruções, vão ter os textos de apoio lá, eles vão aparecer para você ter uma ideia. Só lembrando que não é muito legal ficar usando só as informações do texto, tá, galera? Aliás, a gente tenta não usar no Enem as informações do texto, a gente tenta usar o texto como apoio mesmo para pensar sobre o assunto. Os melhores argumentos são os seus, comprovados com os conhecimentos que você tem. Beleza? Ok. Gente, essa prova geralmente ela fica entre as duas. Então tem 45 questões lá de humanas ou de português, aí tem a prova de redação e depois as outras 45 questões. Geralmente ela fica bem no meio da prova ali. Mas dá uma procuradinha porque todo ano pode mudar, então é só você caçar onde está essa prova. Se não achar, levanta a mão e pergunta para o fiscal, tá? Mas não vai se desesperar por isso. Ok? Beleza. Leiam as instruções, leiam os textos de apoio para você. O texto de apoio ele te leva a entender a temática muitas vezes, né? Sobre o que exatamente eles querem que vocês abordem nesse texto. Então, leiam os textos de apoio para usar como base de pensamento, não para usar as informações que tem lá de fato, ok? Digamos, eu não posso pegar nada, assim, nenhuma referenciazinha, nenhum númerozinho, pode. Se for um número que você precisa, você pode pegar lá. Se for, sei lá, um fato histórico que está contido ali, você pode pegar, mas não usem trechos, não usem partes, não usem só os argumentos que tem ali. Tá? Precisa expandir o texto de apoio, ok? Beleza. Galera, e o rascunho deve ser feito à caneta, já que você não pode usar lápis, lapiseira e tal.
né? Então, você acaba fazendo o rascunho a caneta, o que para muita gente é estranho, né? A gente está acostumado a fazer a lápis e apagando até ficar perfeito para depois colocar lá na versão definitiva. No caso do Enem, você tem lá, sim, um espaço para fazer o rascunho, porém, galera, este rascunho, ele é feito a caneta, assim como a versão definitiva, caneta preta, beleza? Façam, tá? Façam um rascunho, mesma caneta, você vai rabiscando ali. No rascunho você pode rabiscar, você não pode rabiscar depois na versão definitiva, tá? Na versão definitiva, galera, quando erra, você coloca lá vírgula, digo, vírgula e continua escrevendo, tá bom? Ou você coloca lá um ou melhor e continua escrevendo, certo? Digão, tem alguma instrução sobre isso na prova? Às vezes tem, tá? Então, dá uma lidinha ali na prova, às vezes tem as instruções. Se eles mudaram as instruções, tipo, de como corrigir quando você erra, vai estar escrito lá, então leiam as instruções. Se tiver dúvida, pergunta, levanta a mão, pergunta para o fiscal, tipo, eu errei, o que eu faço? Tá? Mas não se desespere, beleza? Ok. Gente, o que vocês precisam acertar na redação? O que os corretores vão olhar para a tua redação e vão procurar, né? O que eles querem ver ali? Quais são os critérios? Quais são as competências, né, que são cobradas aí na prova do Enem na parte de redação? Então, a primeira competência é a norma gramatical. Então, ele vai olhar ali erros ortográficos, erros de pontuação, né, como é que você escreve gramaticalmente, né, e aí vale 200 pontos. Só lembrando que no Enem é de 40 em 40. Então, ou você tira 0, ou 40, ou 80, ou 120. Ou seja, errar o mínimo possível, ler o seu texto 2, 3 vezes antes de entregar, é a melhor coisa para não perder de 40 em 40 ali, tá? Beleza. Segunda competência tem a ver com o repertório sociocultural, ou seja, o seu conhecimento sobre o assunto vai te levar a comprovar e explicar os seus argumentos, mostrando que você tem conhecimentos, tem um repertório de informações ali para utilizar que vem dos anos de escola que você teve, do que você aprendeu em história, sociologia, filosofia, biologia, geografia, do que você já viu nos documentários, do que você já viu na TV, do que você já viu no filme, já ouviu numa música, já conversou com pessoas, enfim, o que você conhece de política, o que você colocar ali no texto vai demonstrar esse seu repertório sociocultural. Isso é analisado, tá, gente? Por isso que o prof falou que você não pode ficar só com as informações do texto de apoio. Você precisa demonstrar esse repertório aí de conhecimento que vocês têm, citar as coisas, citar fato histórico, citar o filósofo, para que seu texto tenha esse repertório e essa nota aí suba nessa competência 2, tá bom? Além disso, analisa-se, então, a estrutura. Se o seu texto tem uma introdução lá, apresentação do tema, da tese, antecipação dos argumentos, 2 argumentos de desenvolvimento, né? Se você desenvolve bem, se você disserta, explica, né, bem os seus argumentos, certo? Você já antecipou ali no primeiro parágrafo, e também se tem a conclusão lá com as propostas de intervenção, né? Como resolver o problema, como amenizar esse problema aí, que pode ser feito, quem pode fazer, como isso vai ser feito, beleza? Ok. Competência 3, 4 agora. Competência 4, galera, tem a ver com o uso dos conectivos. Então, se você coloca conectivo de contexto para ligar as ideias, se você coloca conectivo de adição para somar novos argumentos, se você coloca de conclusão lá no final. Então, como você usa os conectivos sem repeti-los, ok? E adequadamente para cada situação ali, para cada função que você quer dar, né? Como você quer ligar cada uma desses períodos, dessas frases, hein? Ok? Beleza? Bom, além disso, galera, tem a competência 5, que aí tem a ver com o finalzinho do seu texto lá, com a proposta de intervenção. Então, se a sua proposta é completa, se ela é boa, se ela é detalhada, né? Então, quem pode fazer alguma coisa para resolver o problema, o que essa instituição, essa pessoa pode fazer, como ela pode fazer isso, para que especificamente, né? Qual a finalidade específica disso, e sempre com muito detalhe, né? Sempre, de fato, falando como isso pode ser feito, em que exatamente vai ajudar, né? Quanto mais detalhe aí nessa sua proposta de intervenção, melhor, ok? E lembrando, essa proposta de intervenção tem de resolver o problema que você abordou, tá? Não vai apresentar um argumento ali e depois tentar resolver uma outra coisa, um outro problema abordado no seu texto, tá? Beleza? Ok. Sabendo o que você tem de fazer, vamos lá, então, para o texto em si, né? O que tem na estrutura do texto dissertativo argumentativo? Galera, primeira coisa, o título. No Enem, geralmente é opcional, tá? Então, é um título que você pode colocar ou não, se você julgar necessário, se você achar que vai ser bom para o seu texto, beleza? Esse título geralmente contém ali a temática, né? Então, alguma coisa que já apareça qual é o tema do texto, ok? Beleza. Galera, a introdução, o primeiro parágrafo, você vai desenvolver o tema e a tese já antecipando esses argumentos aí junto com a tese, tá bom?
Então, antes de começar a escrever o seu texto, você já tem de pensar em quais vão ser os 2 argumentos que você vai desenvolver no decorrer do texto, ok? Argumentos pensados, né? Então, vamos supor que o tema lá vai ser sustentabilidade, né? Vamos supor que o tema é sustentabilidade, alguma coisa a ver com o meio ambiente, assim. Aí você tem de pensar, poxa, quais são os problemas, né, que levam as pessoas a não adotarem práticas sustentáveis, né? Por que que as pessoas não têm essas atitudes sustentáveis no dia a dia? Aí você pensa ali em 2 argumentos que você vai desenvolver no seu texto, né? Ah, porque as pessoas não estão nem aí, elas são muito individualistas, só pensam em fazer o que satisfazem a sua própria vida, e não estão nem aí com o que elas descartam, não têm essa consciência coletiva e tal. Isso pode trazer problemas para o futuro. Beleza, esse é um argumento que você vai trabalhar. Aí você já pensa no outro. Ah, tá bom, vai falar sobre sustentabilidade, vai falar sobre o meio ambiente, então eu vou pensar em um outro argumento aqui. Além da questão da individualidade, tem a questão da ignorância, né? Da falta de informação, da falta de cobrança, da falta de fiscalização, né? Então, vou trabalhar sobre isso também ali num outro argumento. Ok, você já sabe o que você vai falar no seu texto inteiro. Quando você define quais são os 2 argumentos que você vai abordar para defender aquela tese que você escolheu ali, aí fica tudo mais fácil, tá, galera? Fica tudo mais fácil. Ah, Digão, mas eu escolhi falar sobre outra coisa. Eu escolhi falar sobre o capitalismo, sobre como as pessoas estão muito preocupadas com dinheiro, em vez disso, tudo bem. Já vai pensando em quais são os argumentos que você quer trabalhar no seu texto, tá bom? E aí, você vai antecipar esses argumentos ali junto com o tema, né? Esse tema, e aí você pode trazer um fato histórico, você pode trazer um documentário, você pode trazer alguma coisa para apresentar esse tema, mais essa antecipação dos argumentos, ok? Segundo parágrafo e terceiro parágrafo, né, em que você vai abordar os argumentos de fato, aí você vai explicar e comprovar cada um desses 2 argumentos que você já antecipou. Você antecipa rapidamente, né, você só cita quais são esses argumentos ali no primeiro parágrafo, na introdução, e depois você vai desenvolvê-los, ok? E aí chega ao último parágrafo, né, o 4º parágrafo, em que você vai fazer a proposta de intervenção. Só lembrando, são 30 linhas no Enem, então cada parágrafo tem mais ou menos 7, 8 linhas, certo? Você vai decidir aí conforme você vai escrevendo ali no seu rascunho, ok? Nessa conclusão, galera, vocês têm de propor como resolver o problema. Ah, Digão, então, se eu falei ali que temos um problema da individualidade e as pessoas não se preocupam, não têm consciência coletiva e tal, como que eu faço para resolver isso? Será que eu preciso, sei lá, falar para o Ministério da Educação, inserir mais conteúdos nas escolas, disciplinas que falem, que tratem abertamente sobre meio ambiente e sustentabilidade, e as escolas podem promover eventos que levem os alunos a terem essa consciência coletiva desde cedo ali na escola. Você vai pensar em como resolver este problema, tá? Quem pode fazer alguma coisa para tentar solucionar essa questão do individualismo, dessa consciência coletiva, ou da ignorância, da falta de informação, da falta de fiscalização, enfim, depende muito do que você escolher para abordar no seu texto. Ok? Beleza? Então, é isso aí na estrutura. Na prática, galera, fica assim, ó. Primeiro parágrafo de introdução. Tema, né, antecipação dos argumentos junto da tese. Para apresentar o tema, você pode citar um fato histórico, um costume, a cultura do povo, fazer uma alusão a um filme, a uma obra literária, enfim. Você escolhe como você quer abordar esse tema. Só adianta, tem que ser alguma coisa criativa, original, para ficar bacana. Se você quer tirar nota 1000, né, você já tem de começar a demonstrar o seu repertório sociocultural desde o começo, tá bom? Beleza. Aí você antecipa os 2 argumentos que você vai desenvolver junto com a tese. Qual que é a tese? Sempre é necessário agir para resolver esse problema aí que você está abordando, tá bom? A tese sempre é essa. E aí por que ela é necessária? Porque tem 2 argumentos ali que você vai desenvolver, né? Tem 2 motivos ali pelos quais é necessário agir para resolver o problema, certo? Que você já vai antecipar no primeiro parágrafo também, ok? Segundo e terceiro parágrafos, então, aí sim a gente vai trabalhar com esses argumentos. A gente vai dissertar, de fato. A gente vai explicar os argumentos, explicar como ele acontece na sociedade, explicar por que ele acontece, quais são as causas, quais são as consequências e comprovar isso, certo? Então, sempre tem um tópico frasal, né? Você apresenta a temática do argumento. Então, você falou que o problema da falta, né, de atitudes sustentáveis vem do individualismo. Então, você vai falar lá no começo do segundo parágrafo. Nesse contexto, sob esse viés, um dos maiores problemas da falta de sustentabilidade tem a ver com o individualismo que assola a nossa sociedade. Aí, você vai explicar isso. Então, você apresentou o tópico, agora você explica
Como? Detalha isso, como isso acontece. Então, as pessoas fazem isso, fazem aquilo, elas não pensam nisso, não pensam naquilo, elas têm essas atitudes, essas atitudes, essas atitudes. Explica quais são essas atitudes individualistas aí. E aí você comprova por que as pessoas são assim. Como que eu posso comprovar isso? Digão, posso falar do Bauman agora que eu falo da sociedade líquida, de que não há relações sólidas, não há estabelecimento de nenhum tipo de relacionamento duradouro, nem com as coisas, nem com o mundo, nem com as pessoas, nem com nada. Então, a gente vive nessa modernidade líquida, que é todo mundo por si, todo mundo correndo, individual pra caramba, e aí acaba tendo esses danos todos aí que dificultam a sustentabilidade do planeta. Isso, é agora que você vai citar, certo? Então, um discurso de autoridade para comprovar dados estatísticos que você saiba, que você encontre, que você cite com certeza, com clareza e falando a fonte, certo? Então, é nesse momento aí que você vai tentar comprovar o argumento. No terceiro parágrafo, vai colocar o segundo argumento, você coloca lá um ademais, outro sim, um além disso, né? Vai colocar mais um argumento, soma-se a isso, né? Em segundo plano, você vai, somado a isso, enfim, você vai achar um jeito ali de linkar, né? Somar mais um argumento, isso precisa ficar claro no seu texto escrito, certo? E aí você vai apresentar o outro argumento, vai apresentar o tópico, vai explicar e vai comprovar. Todos os argumentos precisam ser completos, bem explicados e bem comprovados com algum elemento externo. Ok? Beleza? Show? Chegamos, então, ao quarto parágrafo. Neste quarto e último parágrafo, vem a proposta de intervenção social. O que é isso, Digão? É quando você vai apresentar uma maneira, né, de resolver esse problema, tema aí que você trabalhou no texto, essa problemática. Ok? Então, você vai colocar lá quem deve fazer o quê, como e para quê. Então, para iniciar esse último parágrafo, você pode colocar algo do tipo: face ao exposto, em face do problema apresentado, ou dessa forma, ou, portanto, qualquer uma marca aí coesiva que indica que aquilo ali é a conclusão do seu texto, certo? E aí você vai reafirmar o problema, né? Para resolver o problema da falta de sustentabilidade nas atitudes das pessoas, é necessário que, é imprescindível que, é importante que, e aí você vai falar quem vai fazer o quê, como e para quê, certo? Então, se você trabalhou a questão do individualismo, se você trabalhou a questão da falta de consciência ou da falta de fiscalização, é agora que você vai falar quem vai fazer o quê. Então, é o governo, é o ministério, é a escola, é a família, é a mídia, quem vai fazer o quê. Um projeto de lei, um evento, uma aula, uma palestra, uma conversa, campanhas, o que vai ser feito? Como que isso vai ser feito? Como vai ser a implantação, a fiscalização, a conscientização, a propaganda? O que vai ter? Como que vai ser? Tá? Tem que explicar com detalhes como fazer, tá, gente? Não é só jogar a bomba e falar assim, o governo deve resolver o problema. Que parte do governo, o que ele deve fazer, como ele deve fazer, originalidade, detalhamento, tá bom? E para quê? O que de fato, né? Qual parte do problema vai ser resolvido de fato se essa sua dica aí, essa sua proposição for seguida. Ok? Beleza? Certo? Então tá. Bom, essa é a estrutura. Na prática, galera, para quem gosta de uma colinha aí, né, de um Memorex, fica assim. Um título aí, eu coloquei um tipo de título, é isso aí. O tema é uma frase opinativa. Então, tema, sustentabilidade. Frase opinativa. Falta preocupação na população, por exemplo. Algo do tipo, tá, gente? Eu estou inventando aqui agora para vocês, estou falando um tema aleatório, tá? Digam, vai cair sobre saneamento, vai cair sobre sustentabilidade, não sei, gente. Não sabemos sobre o que vai cair, né? Mas eu estou usando um tema de exemplo aqui para vocês. Beleza. Gente, independente do tema, tá? Para de tentar adivinhar tema. A gente precisa estar preparado para qualquer tema, beleza? Essa ideia de adivinhar o tema antes, de já ver redação pronta antes, de já ir com as... Pelo amor de Deus, gente. A gente nunca sabe o que o Enem vai colocar. Tipo, e às vezes às vezes a pessoa vai tipo, preparada para fazer sobre vários temas, chega lá, cai um tema super nada a ver com o que ela esperava, ela fica desesperada e não consegue pensar em argumento, certo? Então a gente tem que estar com a nossa cabeça preparada para fazer qualquer tema. O que vier ali, a gente conseguir retomar nos nossos conhecimentos informações para fazer um texto show. Beleza? Ok. No primeiro parágrafo, então, na introdução, você pode começar apresentando um fato histórico, como eu coloquei no exemplo aqui, né? Porém, galera, você pode falar um documentário que você viu. No documentário X apresenta assim, na vida real não é muito diferente na atualidade, certo? Ou, sei lá, você apresenta um livro que você leu. No livro, o autor explica tal coisa. Na vida real das pessoas, acontece assim também. Então, tipo, você tem de fazer uma comparação com alguma coisa, com o passado, com o fato histórico, ou com o livro, ou com o filme, ou com o documentário, com alguma coisa, para ser criativa essa sua apresentação do tema aí. Digão, não me vem nada na cabeça.
Nada, não consegui pescar nada do texto de apoio, não lembrei de nada. Nem de um pensador. Talvez você lembre de um pensador, aí você começa com a frase do pensador, também dá certo. Ai, meu Deus, Digão, não sei. Não sei mesmo. Então, fala da cultura. Fala como é o costume das pessoas. Fala, sei lá, desde sempre as pessoas costumam fazer isso, sem se preocupar com tal coisa. Então, você marca como é a cultura, como é o costume. Se você não lembrar de nada mais criativo, tá? A nota vai ser a mesma? Não. Tá? Não vai porque tem de diferenciar, né? Preciso diferenciar quem tem esse repertório e quem não tem. Ok? Beleza. Apresenta, né, então, o problema, o tema, e aí, galera, você tem de falar que isso persiste na atualidade devido a uma coisa e a outra. Então, você tem de apresentar aí dois argumentos, né? Por que esse problema acontece na sociedade? Já antecipa aí os dois argumentos junto com a tese, né? Então, diante desses problemas aí, é imprescindível agir para resolver o problema, certo? Antecipando esses dois argumentos que você vai desenvolver depois. Show? Digam, tem que ser assim com essas palavras? Lógico que não, galera. Isso aqui é só para você enxergar, né, como é que fica os 4 parágrafos ali, o que tem em cada um deles. Ok? As palavras são suas, a forma como você vai desenvolver isso é tua. Galera, só lembrando, não usa a primeira pessoa. Não usa nós nem eu, tá? Texto dissertativo argumentativo é todinho em terceira pessoa. Linguagem impessoal, você está tratando de um problema que afeta a sociedade, não é uma coisa só da tua cabeça, tá? Não é um artigo de opinião para você expor o que você pensa sobre o assunto, só se preocupando com o seu ponto de vista, tá? Aqui a gente está trabalhando um texto dissertativo. Você vai mostrar como você consegue explicar o problema, abordar um problema de modo amplo, tá? E aí sempre usando a linguagem em terceira pessoa, tá? Então, em vez de colocar assim, nós somos, você vai colocar os cidadãos são. Em vez de colocar eu penso, você vai colocar assim, é válido salientar, que tal coisa é assim. Beleza? Então, sempre em terceira pessoa. Show? Ok. Segundo parágrafo. Sob esse viés ou nessa perspectiva, apresenta, explica e comprova o primeiro argumento. Aí você pode usar um pensador para comprovar, pode usar um fato histórico, pode usar um livro, pode usar um dado estatístico, o que você quiser para comprovar esse argumento. Segundo argumento no terceiro parágrafo. Ademais, outro sim, além disso, qualquer um de soma, beleza? Apresenta, explica e comprova este argumento. Ok? Você pode relacionar com o fato histórico que você citou no começo, ou com o livro que você citou no começo, com o pensador que você citou no começo, ou com outro, tá? Sempre o máximo de repertório que você conseguir colocar no seu texto bem explicado e dentro do contexto, tá, gente? Não pode só colocar, só sair citando coisas aí só por citar, tá? Beleza? E aí, ao final, você coloca lá, diante disso, faça o exposto dessa forma e como resolver o problema, né? Para resolver o problema da falta de consciência coletiva, da falta de atitudes com sustentabilidade, é importante que o governo federal faça tal coisa, ou que a escola faça tal coisa, ou que a mídia faça tal coisa, como isso vai ser feito, com detalhes, para que especificamente, tá? E aí, com essas medidas, o tal coisa aí, a falta de sustentabilidade deixará de ser uma realidade, deixará de ser um problema. Ok? Tudo bem? Tá aí. E aí, vamos ler um exemplo. Galera, eu selecionei aqui para a gente abordar, um exemplo do ano passado, né? Que foi um tema, para provar isso que o prof está falando para vocês, foi um tema que eu acho que ninguém esperava, né? Sobre a falta de acesso ao cinema, né? A gente até conversou sobre a falta de acesso à cultura, a falta de relação, né, com cultura, mas sobre cinema especificamente, ninguém esperava, né? E aí, dá para fazer um texto super legal, dá para pensar, né, no tema de modo bem tranquilo, porém, muitas pessoas empacaram ali em fato histórico, empacaram em pensadores, porque, meu, sobre cinema, como é que eu vou trabalhar isso no meu texto, professor? Então, né, por isso que o prof fala para vocês não ficarem decorando temas específicos, né? Você tem que saber sobre o máximo de tema possível, ter o máximo de informação na tua cabeça e saber como lidar na hora da prova para selecionar ali as principais informações, tá bom? Beleza. Vamos ler um exemplo, então, do ano passado sobre a dificuldade do acesso ao cinema, ok? Então, olha lá. Começa apresentando o tema e depois antecipando os argumentos com a tese. A construção dos feudos, muros que delimitavam uma determinada área do período da Idade Média, segregou milhares de pessoas e impossibilitou o acesso a bens que somente a nobreza podia usufruir. Semelhante a essa época, no contexto brasileiro contemporâneo, o cinema é um dos inúmeros meios de democratizar a cultura, mas ainda é feudalizado,
já que grande parte da população continua alheia a esse serviço. Então, o que aconteceu aqui? Ele fez uma relação lá com a época feudal, que só alguns tinham acesso, né, à cultura, certo? Só a nobreza podia ter ali acesso à cultura, e hoje em dia não é muito diferente. Ele faz um paralelo com o tempo atual. A cultura atual, né, no caso do cinema, ainda é dificultada, digamos assim, para algumas pessoas, certo? E aí ele vai explicar por quê, vai apresentar os argumentos, olha lá. Então, tanto a concentração das salas de teledramaturgia em regiões mais desenvolvidas economicamente, quanto os exorbitantes preços dos ingressos, né, e alimentos vendidos com exclusividade pela empresa proprietária, mutilam a cidadania e consagram importantes simbologias de poder. Então, isso aqui é o que ele está defendendo, né, a tese dele, né, e já apresenta os dois argumentos aí. Então, as salas ficam só em regiões mais desenvolvidas, que é o que está em vermelho, e os preços dos ingressos das coisas que vêm no cinema são muito caras. Isso aí, galera, faz a cultura não ser acessível, o cinema não ser acessível para muitas pessoas. E é isso que vai desenvolver agora. Um parágrafo inteiro para falar sobre a concentração da teledramaturgia em lugares específicos, né? E sobre os preços exorbitantes. Num outro parágrafo, desenvolvendo também. Ok? Vamos ver como que acontece. Então, primeiro sobre o local, né? A concentração das salas em lugares mais desenvolvidos. Olha lá. Nessa perspectiva, a cultura é imprescindível para a identidade de um povo e, indubitavelmente, o cinema é uma fundamental ferramenta de inclusão e propagação de valores sociais. Entretanto, de acordo com o geógrafo Milton Santos, no texto Cidadanias Mutiladas, a democracia, extremamente necessária para a fundamentação cultural do indivíduo, só é efetiva quando atinge a totalidade do corpo social, ou seja, na medida em que os direitos são universais e desfrutados por todos os cidadãos. Dessa maneira, a concentração das salas de cinema em áreas com alto desenvolvimento econômico e o alheamento de milhares de pessoas a esse serviço provam que não há democratização do acesso à cultura cinematográfica no Brasil, marginalizando grande parcela da sociedade desprovida de recursos financeiros. Então, aqui, ela explica, né, a importância do cinema e ela explica também como isso é só para alguns, né? E citando ali o geógrafo Milton Santos, né, para que fala bastante sobre essas diferenças sociais, né, que há aqui no Brasil. Beleza? Então, muito bem explicado, aí, dissertado, né, e comprovado o argumento lá da questão dos locais, que acabam excluindo pessoas mais periféricas, digamos assim. Certo? E aí, galera, chega o segundo argumento. Ela tinha falado sobre os preços lá, né? Ela já tinha antecipado lá no começo, agora tem de ter ligação. Então, agora tem de trabalhar isso. Olha lá, outro sim, né, que é um de soma, um conectivo de soma. Os preços abusivos dos ingressos, a divisão das salas em categorias de conforto e a proibição da entrada com bebidas e alimentos que não sejam vendidos no estabelecimento dividem ainda mais a sociedade. Tá? Isso pode ser explicado pelo teórico Pierre Bourdieu, o qual afirma que todas as minúcias de um indivíduo constituem simbologias que são constantemente analisadas pelo corpo social. Isto é, o poder de... Explica, tá, gente? Não é só citar o Pierre Bourdieu, tem que explicar. Tá? Isto é, o poder de compra, as características pessoais e o acesso a bens e serviços refletem quem é o homem para outrem, para outras pessoas. Dessa forma, o alto custo, né, praticado pelas redes cinematográficas violenta simbolicamente aqueles que não conseguem contemplar as grandes telas e aumenta a desigualdade. Muito bem explicado e comprovado aí o argumento, certo? Então você viu que para comprovar o primeiro argumento ela citou Milton Santos, geógrafo, para comprovar o segundo argumento citou o Pierre Bourdieu, certo? Então já percebam aí essa questão de explicar e comprovar cada argumento se você quer tirar nota 1000, ok? Beleza. E aí, no final, né, tem de resolver o problema. Como amenizar? Como resolver o problema? Qual é a proposta de intervenção? Então, olha lá. Portanto, cabe à iniciativa privada, em parceria com os estados e municípios, promover a interiorização das salas de teledramaturgia por meio da construção de novos empreendimentos em áreas distantes dos polos econômicos e da redução dos custos para o consumidor de baixa renda, incentivando, então, a cultura mais democrática. Além disso, é de responsabilidade da Ancine, Agência Nacional de Cinema, estabelecer um canal de comunicação mais efetivo com o telespectador, por intermédio de aplicativos das redes sociais interativas, para que denúncias e reclamações sobre preços abusivos possam ser realizadas. Com efeito social, a democratização do cinema será uma realidade, destruindo, assim, barreiras e feudos sociais. Galera, lembra que a pessoa falou dos feudos lá em cima?
Lembra disso? Lá no começo ela falou do sistema feudal, que a cultura era de acesso para os nobres apenas, certo? E ela disse que hoje em dia não é muito diferente, né? Não é muito a nobreza e a burguesia e a plebe, as coisas são um pouco diferentes, né? Mas na hora do vamos ver nos dias atuais, isso ainda acontece, ainda há essa desigualdade de modos diferentes, certo? Beleza. Só que ela não citou lá no começo os feudos para ficar lá no começo. Chegou aqui no finalzinho, ela fala que se fizerem alguma coisa para resolver essa questão da localização e a questão do dinheiro, né, isso dos preços abusivos, se isso acontecer, vai parar de ser um feudo social, né? Essas barreiras aí vão ser diminuídas. Beleza? Texto perfeito, né, galera? E vocês conseguem ver aqui por esse texto que aquela estrutura que o prof abordou e o que deve ter em cada parágrafo é exatamente isso, né? É a apresentação do tema, antecipação dos argumentos, desenvolvimento com a explicação e comprovação dos dois argumentos. E no final, como resolver os problemas que você abordou ali nos argumentos. Se você fizer tudo isso, demonstrando sua capacidade de comprovação com o repertório sociocultural, fazendo ligação entre tudo, usando os conectivos bem corretinhos, não errando gramática e não colocando nenhuma informação solta, até o feudo lá em cima foi citado aqui no fundo de novo, no final de novo, né? Aí você tira o seu 1000, certo? Não é uma coisa extremamente impossível, não. Mas é trabalhosa, né, gente? Então, bora prestar bastante atenção aí, assista essa aula umas 30 vezes, tá? Pra sua cabeça ficar bem... Vai ler aí, depois que terminar de ver a aula aqui, vai ler alguns filósofos, sociólogos mais conhecidos, vai dar uma pesquisada em temas, né? Vai colocar coisas na tua cabeça aí para você conseguir ter bastante conteúdo lá na hora de escrever o texto, ok? Beleza. Galera, para encerrar, eu vou dar algumas dicas para vocês, certo? Então, a primeira é para criar argumento. Quando cai um tema desse estilo aí, cai um tema tipo acesso ao cinema, você fica, meu Deus do céu. Eu vou falar da localidade, eu vou falar do preço. Mas e se isso não veio na tua cabeça, né? Você fala, meu, que tipo de argumento eu vou utilizar? Se cai, por exemplo, lá, falta de atitudes sustentáveis, aí, sei lá, na sua cabeça não vem a questão dos grandes produtores, não vem a questão do lucro apenas, não vem na tua cabeça alguma coisa específica, né? E aí, para isso, galera, o prof costuma falar que tem dois argumentos que eles praticamente são a causa de todos os problemas sociais, certo? Se não vier... O ideal, galera, eu já vou me explicar aqui. O ideal é que você pense em argumentos extremamente específicos para cada tema, certo? Bem detalhados, relativos àquele tema específico. Mas se falta argumento, tem alguns argumentos que são, digamos assim, coringas, que servem para praticamente todos os problemas, tá? Que é a questão do individualismo, então, né, a satisfação própria das pessoas, das instituições, né? Por exemplo, pensa lá na questão do cinema. Se você falar que o individualismo é um problema, você vai falar que os cinemas estão preocupados em lucrar e, por isso, eles acabam colocando suas salas apenas em lugares onde há pessoas que têm um desenvolvimento econômico maior, certo? Você pode falar sobre esse tipo de individualismo dos cinemas, digamos assim, certo? A não preocupação com as pessoas de classe mais baixa, certo? Você pode falar dos resquícios de um sistema que é individualista, cada um luta por si aí, né? Enfim. E da cultura vigente, a cultura que a gente vive é assim, a modernidade que a gente vive é assim. Então, você pode tratar isso no cinema, você pode tratar isso na questão da sustentabilidade, você pode tratar isso numa questão educacional, sempre tem alguém defendendo os seus próprios interesses, certo? Então, esse argumento do individualismo sempre é possível em qualquer problema que acontece na atualidade, porque a maioria desses problemas tem a ver com isso, certo? Digamos, mas se cai, sei lá, doação de sangue, poxa, as pessoas são muito individualistas, elas não são empáticas, elas não se colocam no lugar do outro, elas acabam não querendo fazer nada que vá ter de mudar ali a vida dela um pouquinho para ajudar o outro. É questão de individualismo também. Tá? Então, digamos, mas cai sobre falta de água, desperdício de água. Cara, as pessoas desperdiçam água porque elas só querem saber de lavar o próprio carro, o próprio quintal, fazer a vida dela ficar boa, tomar o máximo de água possível, tomar o banho que quiser, e não estão nem aí se essa água vai acabar para os outros. Ou seja, é individual, não importa o tema, certo? Este argumento aí, ele sempre vai ser possível, tá bom? Então, se não vierem argumentos específicos na sua cabeça sobre o tema, você pode usar a questão do individualismo, você pode usar a questão da ignorância, né? Falta de informação, falta de conhecimento, falta de fiscalização, falta de empatia, falta de educação, falta de conhecimento, falta de exemplo, né? Isso sempre é motivo para que um problema social aconteça.
essa falta, essa ignorância, certo? Então, também sempre é um argumento plausível, beleza? Não veio nenhum argumento na tua cabeça específico sobre o tema, esses dois em amarelinho aí, ó, individualismo e ignorância, falta de informação, geralmente são bons aliados, tá bom? E são fáceis de comprovar, né? São fáceis de comprovar. Por exemplo, né? Vocês já sabem, como o prof já falou, que é importantíssimo citar, né, seus conhecimentos externos, então filósofos, sociólogos, certo? Só que às vezes os temas não faz você ter uma ideia clara, assim, de como usar um argumento específico. Então, por exemplo, cai sobre o cinema, você vai pensar lá, nossa, que filósofo fala sobre cinema? Que sociólogo que fala sobre cinema? Ai, cai sobre sustentabilidade. Meu, qual filósofo fala sobre sustentabilidade? É difícil, às vezes não vem na tua cabeça fácil assim. Tá, não tem nenhum filósofo que fala sobre sustentabilidade, mas tem filósofo que fala sobre o individualismo, que fala sobre a ignorância. Opa, então eu consigo eu consigo comprovar os meus argumentos em si, certo? E não necessariamente o tema do texto, ok? Então, tem alguns pensadores, né, como o prof coloca aqui, muitas vezes, né, por ter sistemas específicos, fica difícil lembrar de algo, então por isso existem alguns pensamentos básicos, né, que justificam muitos problemas diferentes. E aí eu vou citar alguns para vocês aqui. Digam, mas eu posso usar outro que vier na minha cabeça, né? Eu posso usar outro que eu sei, que eu tenho conhecimento, John Locke, Pierre Bourdieu, não sei o quê. Eu tenho muito conhecimento na minha cabeça porque eu tenho pesquisado bastante. Ótimo. Lindo, perfeito. Use aquele que mais se enquadra, assim, no que você está abordando, tá? Mas se não vier nada na tua cabeça, mas você fala assim, putz, eu não sei. Tem alguns que são meio básicos, assim, tá? Que eles servem para vários temas. Então, vamos lá. A fragilidade, né, dos vínculos humanos é um atributo proeminente, talvez definidor da vida líquida moderna. Zygmunt Bauman. Então, diga, eu não vou lembrar essa frase. Tudo bem, mas você sabe que o Zygmunt Bauman fala que a gente vive numa modernidade líquida e que as pessoas não se ligam, né, a relações sólidas, não mantêm relações sólidas com nada e com ninguém, certo? São muito individualistas e essa individualidade afeta, né, a sociedade de modo geral, certo? Então, isso serve para qualquer problema, que uma atitude individualista traz danos para o todo, certo? É só você falar da modernidade líquida, é só você citar o Bauman, que você já vai conseguir explicar diversos problemas, certo? Beleza? Ok. O homem que a educação deve realizar em nós não é o homem tal como a natureza os criou, mas sim como a sociedade quer que ele seja. Então, se cair qualquer questão ali de como as pessoas devem se portar, né? Se você for trabalhar no seu texto, qualquer argumento, que é como as pessoas devem ser educadas, como as pessoas devem ser treinadas, como as pessoas devem agir, né? E você citar alguma questão que o problema é da educação, que a educação não prepara, né, para o mundo tecnológico, não prepara para o emprego, não prepara para a sustentabilidade, não prepara, não prepara para a educação financeira, para o consumo. Se cai qualquer coisa ali que tem a ver com como o homem deve ser moldado, né? Aí você pode trabalhar essa questão do Emile Durkheim, que ele pensa, né, no social, no organismo social. Então, a educação ela deve realizar em nós o que a sociedade quer que a gente seja. Né? A educação deve nos moldar para que a gente consiga agir em sociedade, certo? Para que a gente consiga ser sustentável, para que a gente consiga pensar no outro, para que a gente consiga ter educação financeira, enfim, e assim por diante, certo? Beleza? Você pode falar sobre a ideia, né, de organismo social do Emile Durkheim também, né? Então, qualquer tema que envolva que um problema social é causado por uma parcela, né? Então, por exemplo, cai sobre doação de sangue. Nossa, Digão, dá para citar o Emile Durkheim? Dá. Você pode falar assim, por conta de uma parcela da população que poderia doar sangue e não doa por ser individualista, isso causa danos para o sistema todo de saúde, para muitas pessoas que precisam, traz danos sociais enormes, afeta várias outras parcelas da população, certo? Afeta o trabalho do médico, afeta a questão do hospital, afeta, enfim, da família, enfim. Se uma parcela está doente do corpo, o corpo todo fica doente, sente, né, essa doença. Então, nesse sentido, né, se você trabalhar qualquer tema que o que uma parcela da população faz afeta todos, você pode trabalhar com Emile Durkheim, certo? Então, é bem bacana. Esses que servem para vários temas diferentes. Beleza? Essa do Kant, caiu qualquer coisa que você trate de educação, o ser humano é aquilo que a educação faz dele.
né? Então, isso aqui justifica, né, os problemas que qualquer falta de educação para sustentabilidade, para consumo, para educação financeira, para violência, qualquer coisa, né, para cultura, enfim, qualquer coisa que cair sobre educação, dá para citar essa questão do Kant, tá bom? E qualquer coisa que cair sobre consumo, né, sobre endividamento das famílias, pode ser um tema também, sobre cartão de crédito, sobre, enfim, qualquer coisa que cai sobre esses bancos, um tema que eu pensei que poderia cair é essa questão desses bancos atuais, tipo Nubank, trocentos outros bancos aí, né, que tem feito muitas pessoas terem cartão de crédito, dando crédito a todo mundo e cada vez se endividando mais, né? Como as pessoas são levadas, né, pelo fetichismo, o prazer em ter, né, faz as pessoas correrem atrás desses créditos aí, enfim. Então, créditos facilitados, né? Enfim, é uma possibilidade também. Falou sobre qualquer coisa de consumo, de ter, de valorização das coisas, você pode falar sobre o fetichismo do Marx, certo? Então, aqui, galera, são alguns, né, sem contar a indústria cultural e tal, são algumas das coisas que você pode citar. Sobre a questão da ignorância, pode ler sobre Sócrates, tem bastante sobre isso, que você pode usar para qualquer tema, beleza? Digão, posso gravar só esses aí na minha cabeça? Ele vai te ajudar em praticamente qualquer tema, mas, gente, seja aberto para ler, parar para pensar, tá? Sempre pensar 15 minutos antes de escrever o texto, para você organizar qual argumento eu vou utilizar, como eu vou comprovar esse argumento. Tá, já sei um. Agora, qual outro argumento eu vou utilizar? Vai ser esse. Como eu vou comprovar? Vai ser esse. Cria isso, pensa nisso antes de começar a escrever o texto, tá bom? Organiza um mapa na tua cabeça sobre o que você vai usar antes de começar a escrever, beleza? Isso vai facilitar muito a tua vida, ok? Bom, galera, fiz aqui de coração para vocês, né, durante as minhas férias esta aula, para que vocês possam estar preparados aí para o domingo. Eu confio muito no trabalho dos meus alunos, né, de quem trabalha comigo há algum tempo, quem estuda com o prof há algum tempo, então eu sei que vocês são muito capazes, né, eu sou muito orgulhoso dos textos que eu leio de vocês, tá bom? Mas nunca é demais dar uma lembrada aí, ouvir uma última dica, ouvir mais uma vez as coisas que vocês já sabem para ficar bem fresquinho na sua cabeça, e eu espero poder contribuir para que você tire uma nota excelente, uma nota muito boa, que vai te deixar muito feliz, beleza? E contribuir para o seu futuro. Gente, qualquer dúvida, vocês sabem onde me encontrar, né? Pelo Instagram, professor Digão Redação, pelo WhatsApp quem tem aí, beleza? É só falar com o prof, e é isso aí. Qualquer dúvida é só chamar. Tamo junto. Um abraço para todo mundo. Até mais. Boa prova.